É mais uma vez uma alegria enorme compartilhar com vocês esse espaço e esse dia, né, tão especial, né, que nós estamos celebrando hoje, Dia da Terra. Então, é uma data incrível, né? E estar com vocês hoje é um dia incrível, porque eu queria dizer a vocês que hoje pela manhã foi iniciado um curso com os juízes, em parceria com várias universidades do Brasil e a plataforma da ONU. E nesse lançamento do curso, que é coordenado por Vanessa Rasson, que é componente do grupo que nós fazemos parte de Direitos da Natureza, o presidente do STJ fez um pronunciamento incrível, que eu, inclusive, podia substituir a minha fala pelo pronunciamento dele hoje. Não é? Ou seja, hoje o STJ, vejam só, que é o Tribunal da Cidadania, nós temos dois tribunais superiores, né? O Supremo Tribunal Federal, não é? Que acabou de tomar uma decisão histórica, que eu não quero comentar, porque não é o nosso caso, e o STJ, que é o Supremo Tribunal de Justiça, que tomou hoje de manhã a fala, a partir do seu presidente, reconhecendo a necessidade do Brasil incorporar os direitos da natureza. Aliás, o próprio presidente do tribunal tem um artigo que ele publicou, que vai estar disponível para vocês, aliás, já está disponível na lista de vocês, onde eu já coloquei aqui, viu, Marisa? Já coloquei no PowerPoint o artigo do presidente do Supremo, do STJ, que evidentemente é fundamental para a gente. Essa construção, gente, é coletiva, tá bom? Então, a gente alterou esse PowerPoint, né, Marisa, nos últimas 24 horas, umas 8 vezes. Então, nada que a gente vai fazer aqui é definitivo. Eu não quero que vocês imaginem que esse é um caminho que a gente vai seguir, mas jamais é o caminho definitivo, jamais é o caminho que fecha esse assunto, tá certo? Porque, na verdade, esse tema, quando a gente trabalha no campo jurídico, nós temos duas dimensões pedagógicas no campo jurídico. Uma visão muito da escola tradicional e de outra é uma visão da escola crítica. Por isso que nós estamos aqui defendendo, eu e Marisa, espero que a gente possa ter sucesso nessa defesa, de uma nova hermenêutica crítica dos direitos da natureza. Quando a gente está chamando de hermenêutica crítica, veja, hermenêutica é interpretação, é a técnica jurídica, né? Existem diversas técnicas que nós aplicamos ao texto constitucional. E essa técnica, a partir da interpretação da jurisdição constitucional, ela vai permitir uma maior abrangência dos direitos pactuados, né, no poder constituinte originário, porque vocês sabem que a Constituição ela é o resultado de um pacto social. A partir da Revolução Francesa, a Constituição ela responde à vontade do povo. Tanto que nossa Constituição diz qual a origem do poder? O poder emana do povo. Então, é a sociedade reunida na Assembleia Constituinte que, a partir do poder constituinte originário, forma a Constituição. Agora, a Constituição, com os anos, né, e principalmente o que a gente vai ver no desenvolvimento do constitucionalismo, a Constituição ela foi tendo mecanismos de prevenção, né, para que ela não fosse modificada ao sabor da conjuntura. Então, surgiram aí as chamadas cláusulas pétreas. Está dando eco? Tá dando um pouquinho de eco. Desligar o telefone. O Ângelo Zandré, ele tá com o microfone ligado. Certo, desculpa, já desliguei. Eu nem percebi, desculpa. Tudo bem. Pronto, melhorou agora? Pronto. Então, vejam, uma das experiências para tentar resolver o problema das instabilidades nos sistemas políticos foi a criação das cláusulas pétreas. Mas mesmo as cláusulas pétreas, que são cláusulas, vamos chamar assim, a ideia da pétrea, a ideia de serem fixadas em rocha, tem a ver com os primeiros direitos escritos, né? Isso é uma homenagem às primeiras normativas que eram escritas em pedra, né? O Código de Hammurabi foi escrito em pedra.
Então, para a ideia de uma lei fixa, de uma lei que não pode modificar. E foi, ao tempo, elevado a cláusulas pétreas, no chamado constitucionalismo, as garantias fundamentais. Então, quando nós falamos de garantias fundamentais no constitucionalismo, nós estamos falando em uma das características do constitucionalismo moderno. Não é? Então, nesse sentido, a gente vai apresentar aqui um pouco desse processo de consolidação das garantias, como essas garantias elas abarcam, por assim dizer, o direito da natureza, e como nós vamos ter um desafio que é coletivo, que é nosso, não é? De lutarmos para trazermos, recepcionarmos o direito da natureza em nossa Constituição, porque vocês sabem que nós não temos na nossa Constituição, vejam só, a constitucionalidade dos direitos da natureza no Brasil. Mas o que nós vamos, eu e Marisa, defender é que nós já temos um campo hermenêutico, dispositivos constitucionais que permitem falarmos de um constitucionalismo mais amplo, mais abrangente, mais plural, que, de certa forma, a nossa Constituição já abraçou. Então, nesse garantismo mais ampliado, nós podemos encontrar os direitos da natureza e a gente vai tentar fazer essa tese aqui com vocês. Então, as fontes dos direitos da natureza, hoje, no momento, passam pelo direito internacional dos direitos humanos. O sistema global e o sistema regional de direitos humanos consolidou os direitos da natureza. Então, nós já temos julgados internacionais em diversos países, que nós vamos ver ao longo do curso, e nós temos decisões da Corte Interamericana, como também constituições, não é, como é do Equador, da Bolívia, que já trazem os direitos da natureza como sujeitos, a natureza como sujeito de direito. Então, essa perspectiva já está posta em duas dimensões, na jurisprudência internacional da Corte, como também na experiência de países a partir de uma jurisdição internacional. Isso, inclusive, nós encontramos numa página da ONU que a gente pode projetar a uma certa altura e mostrar todas as referências que existem desse direito internacional. No âmbito local, né, ou seja, quando falamos do Brasil, nós não podemos deixar de falar, como fonte dos direitos da natureza, os costumes dos povos originários. Então, os povos originários, eles são a grande fonte desse direito, a partir dos costumes, a partir de suas tradições. E isso, como Marisa vai muito bem trazer, foi reconhecido pela Constituição. E uma outra fonte importante dos direitos da natureza tem sido decisões no âmbito municipal, legislações municipais no âmbito do Brasil, não é, que são leis orgânicas, que já reconhecem os direitos da natureza de alguns entes, como cachoeiras de Bonito, não é, como alguns equipamentos, como sendo esses elementos da natureza protegidos pela lei municipal. Então, vejam que ainda rudimentar, mas nós já conseguimos encontrar fundamentos jurídicos para esse direito. O campo epistemológico, ele é muito amplo, como também é amplo a natureza da vida jurídica, não é? Porque o direito, ele é dinâmico. Então, como disse o presidente do STJ hoje, não se pode pensar em um direito estático. O direito, ele está em profunda transformação na medida em que nós vamos disputando a narrativa do direito. O direito é narrativa, vejam só. Então, nessa narrativa, nessa construção sobre o direito, nós queremos ampliar os direitos fundamentais no Brasil. Nós queremos abarcar nas garantias fundamentais que já estão instituídas no artigo 5º os direitos da natureza. E vamos tentar criar aqui um caminho para dizer que é possível que esses direitos já estejam abarcados pela Constituição de 88, ou pelo menos que esse processo ele é perene, não é? E que todos nós aqui somos chamados a participar dessa construção. O primeiro marco do constitucionalismo internacional sobre direitos fundamentais é a Declaração Universal dos Direitos do Homem, tá? Infelizmente, gente, é a Declaração dos Direitos do Homem mesmo, tá? Tanto que as mulheres se reuniram e formaram a Declaração dos Direitos da Mulher.
Tá? A gente precisa dar esse parêntese, não é? Ou seja, havia esse limite e essa disputa dentro da própria Revolução Francesa. Eugène de Gouche, com todas as mulheres, se reuniram, formaram e, claro, foram executadas, não é? Mas, naquele contexto, elas marcaram uma posição histórica importante, inclusive, ali há quem fale que ali nasce os primeiros movimentos feministas, né, na Revolução Francesa. Então, mas a que pese esse caráter ainda patriarcal do título da Declaração Universal dos Direitos do Homem, nós temos no artigo 16 o princípio fundante do chamado constitucionalismo moderno. Vejam o que diz o artigo 16. A sociedade em que não esteja assegurada a garantia dos direitos, nem estabelecida a separação dos poderes, não tem Constituição. Está claro? Então, aqui começa, né? Nós começamos digamos assim, a constituir uma doutrina. A doutrina é a teoria jurídica acerca do direito constitucional. Então, esse é o primeiro documento significativo que vai ter, claro, como influência a Declaração da Independência Americana, a Declaração de Virgínia, vai ter como influência uma série de declarações daquele contexto, mas pela sua especificidade, ele vai incorporar nos seus artigos o pensamento de Rousseau e o pensamento de Locke, assim como outros intelectuais da Revolução Francesa. Não é? Então, surge aí a ideia de contrato social materializado de forma constitucional. E surge a ideia de nação. A nação enquanto uma expectativa jurídica, como uma abstração jurídica, não só de uma junção de pessoas, mas como uma integração de vontades. Os indivíduos precisam ser respeitados na sua individualidade, vejam. Ou seja, esses direitos fundamentais, a essa altura, são direitos fundamentais muito no marco dos direitos políticos, na garantia dos indivíduos, das liberdades individuais. E, portanto, estamos falando de direitos liberais, não é? Ou seja, a perspectiva liberal do direito, tá certo? Ou seja, o indivíduo sendo protegido em relação ao Estado. Nessa segunda perspectiva, nós vamos ter, ao longo, não é, do desenvolvimento do direito, e aqui Flávia Professor vai trazer o princípio da persona, não é? A expansão do princípio da dignidade humana e dos direitos humanos e a prevalência no direito internacional, vejam só, da centralidade dos direitos individuais, do indivíduo. A defesa do direito internacional acerca do indivíduo como, vejam, o hipossuficiente em relação ao Estado. Tá? Então, o direito internacional ele se move nessa moldura, não é, da centralidade da dignidade humana e na centralidade das liberdades individuais. Mas vejam que nós estamos caminhando nas últimas décadas, e aqui no Brasil, essa decisão do recurso especial 1797, de 175, né, esse recurso especial, que é conhecido como a decisão sobre o papagaio verde, ele traz uma frase do ministro Og Fernandes. Vocês sabem que, além de ser ministro, e além dele ter esse voto muito avançado, ele é pernambucano. Vocês sabem que isso faz toda a diferença, não é? Então, Og Fernandes, por ser pernambucano, talvez, né, ele tem essa sensibilidade, e no voto lá dele, em um parágrafo, ele tem ele me chamou a atenção, né, Marisa? A gente conversando nesses dias, esse parágrafo, vejam, dimensão ecológica da dignidade humana. Dimensão ecológica da dignidade humana, vejam. Então, o conceito de dignidade humana, e aqui a gente está entrando naquele terceiro elemento, não é? Que é a ideia de epistemologia. Nós vamos ter que enfrentar um debate epistemológico sobre os direitos da natureza. Então, nesse debate epistemológico, nós vamos ter que desconstruir, numa boa hermenêutica jurídica, né, numa boa perspectiva metodológica, nós vamos ter que desconstruir o conceito de dignidade humana.
que foi criado no âmbito da Revolução Francesa e que focava numa relação, vejam só, homem-natureza. A natureza como sendo uma posse do homem, tá certo? A natureza como sendo um elemento a ser usado, né? A ser dominado, a ser manipulado pela humanidade, vejam. E foi assim que os portugueses chegaram no Brasil. Aliás, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles não só escravizaram os índios. A tentativa e talvez o sucesso dos portugueses foi escravizar a natureza. A primeira vítima, além dos povos originários, foram o pau-brasil, né? A exploração selvagem que os portugueses fizeram dessa terra. Então, observe que, a partir da chegada dos portugueses no Brasil, e essa lógica colonial, estabeleceu um confronto numa epistemologia colonial e decolonial. Então, quando a gente fala de decolonialidade, eu estou falando de uma perspectiva hermenêutica a partir dos povos indígenas. Uma decolonialidade é uma perspectiva crítica do direito, tentando desmontar, não é, toda a estrutura jurídica construída pela lógica colonial. Né? Então, veja que é um grande desafio. E, a partir daí, também pensarmos que a natureza foi escravizada. O objetivo do direito de ocupação portuguesa era escravizar os índios e a natureza, ou seja, tudo que estava aqui estava para ser explorado pelo branco português. Aqui eu trago um texto, e assim eu vou chegando mais ou menos na metade para o fim, do nosso querido Felício Pontes, que é membro do Ministério Público Federal e escreveu esse belíssimo texto sobre o Sínodo dos Povos da Amazônia. E eu faço uma homenagem a Felício porque, além de ser do grupo do GT, além de ser uma pessoa de uma humanidade incrível, ele escreveu um texto que, para mim, é uma síntese de nossas preocupações sobre o tema que nós estamos debatendo hoje. Então, quando ele fala, por exemplo, do documento do Sínodo da Amazônia, ela aponta para a adoção da doutrina pluralista. A doutrina pluralista é fundamental para entendermos um Estado plurinacional, um Estado que não seja mais de uma matriz, mas de uma cosmovisão plural. Aliás, eu quero dizer a vocês que quem não viu, né, quem não assistiu o depoimento, a entrevista de Ailton Krenak no Roda Viva, assista, porque ali está tudo que a gente precisa para compreender os direitos fundamentais da natureza. O respeito indígenas e, é claro, o reconhecimento da natureza. Isso está apontado no Sínodo da Amazônia, né? Então, a doutrina pluralista, a relação entre sociedade, compreendendo, né, a lógica das minorias, né, através da interculturalidade. Então, uma perspectiva, veja só, multicultural. Nós precisamos reconhecer que desde que o modelo português chegou no Brasil, e desde que o Estado-nação moderno se afirmou, ele se afirmou com violência, ele se afirmou com uma tentativa de monopolizar, não é, ideologicamente a língua, a cultura, a sociedade. Então, precisamos romper isso. E aqui eu vou pulando no sentido dos direitos que precisam ser afirmados, né? A diversidade cultural, a liberdade religiosa, a liberdade pluriétnica, não é? A liberdade do ponto de vista da sua identidade cultural, conforme Marisa vai ressaltar, já está posto na Constituição, como também a luta pela demarcatória do território, né? E, portanto, toda essa luta é histórica, e a luta pela consulta prévia, que são direitos fundamentais dessa discussão dos direitos da natureza. Veja que são elementos constitutivos, não é, dessa discussão acerca da Convenção 69, do que significa isso para a nossa sociedade. Então, vejam, se os índios praticam o direito da natureza, na medida em que eu reconheço a consulta prévia, eu estou materializando efetivamente o direito da natureza, porque efetivamente eles são os guardiões da natureza. Eles entendem-se
como integrantes da natureza, e não uma visão como a nossa, cultural, segregada entre a natureza e as pessoas. Né? A natureza não é um objeto. A natureza é uma dimensão moral, afetiva e espiritual. Aliás, esse termo, dignidade espiritual, foi dito hoje pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Olha só, a dimensão dos direitos espirituais. Né? E Felício diz o seguinte, que defender essa perspectiva, ela parece para alguns juristas uma coisa inconsequente, né? Uma coisa sem fundamentos. Mas assim foi quando as pessoas defendiam há 100 anos atrás, vejam, 100 anos atrás é muito pouco tempo, mas há 100 anos atrás, as pessoas não acreditavam na abolição. Havia um sistema cultural, moral, que garantia um sistema escravocrata no Brasil. Olha só. Então, se o direito, por uma abstração, entendiam que os negros não tinham alma, eram objetos, e havia um movimento jurídico que defendia que os homens são constituídos de dignidade, e muitas pessoas achavam aquilo impossível de acontecer, e aconteceu, e hoje ninguém discute a dignidade, né, dos negros, a necessidade da abolição. Então, o que a gente está propondo hoje é um movimento abolicionista da natureza. Ou seja, vamos romper os grilhões que foram estabelecidos na ocupação portuguesa, inclusive a tentativa de escravização dos índios e da natureza. É o momento agora de ruptura dessa escravidão. Né? Ou seja, a gente agora está criando um novo movimento abolicionista no sentido de que a natureza é sujeito e que a natureza não pode ser objeto só como Marx, né, chamava de fetichização. Né? Não é um fetiche, não dá para você transformar a natureza apenas em valor. A natureza é mais do que um valor, materialmente falando, do ponto de vista do capitalismo. A natureza, como ela integra os índios, ela integra como valor moral, espiritual, integra o seu bem viver, não é? E aí eu vou terminar a minha parte colocando o artigo 5º da Constituição, o parágrafo 2º. Não entrando no que Marisa vai desenvolver, mas apontando para o que diz o parágrafo 2º. Veja o que diz o parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, Salete, que é um grande intelectual que trabalha os direitos fundamentais, autor de um livro importante sobre direitos fundamentais, ele chama a considerar, vejam só, que essa dimensão do parágrafo 2º abre o sistema jurídico brasileiro. Portanto, quando nós falamos de garantias fundamentais, nós não estamos falando daquele rol taxativo do artigo 5º. Nós estamos falando de uma porta, uma janela que se abre, talvez uma avenida que se abre do Brasil para toda a jurisdição internacional. Então, se eu já reconheço que o sistema ONU e o sistema OEA reconhecem os direitos da natureza, eu posso afirmar, com isso eu vou terminando, que nesse artigo 5º, parágrafo 2º, não é, da nossa Constituição de 88, abrange a produção legislativa e internacional dos tratados que o Brasil faz parte. Eu estou falando da Convenção Americana dos Direitos Humanos, conforme o presidente do STJ hoje afirmou. Se nós somos signatários da OEA, e se a OEA, através da Corte Interamericana, já reconheceu a natureza como sujeito de direitos, essa jurisdição ela já é parte do nosso sistema jurídico pelo chamado controle de convencionalidade. É uma questão jurídica técnica, mas ela já significa dizer que nós somos, em parte, já poderíamos, em parte, usar essa legislação na perspectiva da janela que o parágrafo 2º abre. Mas, para além de tudo isso, o direito não é só técnica, o direito é gente, o direito é movimento, e esse movimento é que nós aqui estamos construindo, porque sem esse movimento social, esses direitos não se constituem, não é? E é disso que, com isso, eu termino essa parte para que Marisa dê continuidade. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Manuel. Realmente foi incrível a sua exposição
Vou só passar a palavra em breve para a professora Marisa, que acho que ela estava no mudo. Mas só para ressaltar realmente, como o professor Manuel destacou aí no início, a gente está no Dia da Terra, né? Hoje é o Dia da Terra, o Dia da Mãe Terra, que foi reconhecido em 2009 pela ONU, mas antes veio de um reconhecimento nos Estados Unidos por conta de toda uma mobilização da população, principalmente dos povos indígenas. Então, é muito importante destacar isso, e que também é um mês de resistência indígena, então tem toda a conexão em ficar na sala com esse momento. Obrigada por abordar esse assunto tão importante. E agora a professora Marisa também tem 25 minutos. Bom, então, boa noite a todos. Eu já cumprimentei a todos no início, né? Então, nesse campo, nesse lugar de ampliação dessa hermenêutica, que essa é a decisão minha e do professor Manuel, e nós acreditamos nisso, que a nossa própria Constituição, apesar de ser uma Constituição construída sobre a lógica eurocêntrica, com base antropocêntrica, nós temos no corpo da nossa Constituição, para além desses espaços, artigo 5º, 6º, que o professor Manuel fez referência, nós temos outros espaços nessa Constituição que dá força jurídica à própria fala do ministro, hoje, presidente do STJ. Isso já está na nossa Constituição. E para além disso, esse espaço, esse lugar hermenêutico, essa ideia, porque nós vimos já lá no nosso primeiro dia, né, nosso primeiro encontro, a gente defendeu a ideia de que direito é argumento. E a hermenêutica é exatamente o argumento. Então, dentro do movimento, dentro do texto constitucional, para além disso, para além de todos esses aspectos que o professor Manuel trouxe, nós temos o 225, conhecido, inclusive, por todos nós. Aqui nós estamos num grupo enorme, muitos advogados, muitos estudantes de direito, né? Temos lá o artigo 225. E o artigo 225 já vai dizer: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, apesar de ainda tratar o meio ambiente como um objeto a serviço do homem. Mas eu já tenho esse reconhecimento, o meio ambiente ecologicamente equilibrado. E se eu andar um pouquinho mais dentro da nossa Constituição, a nossa Constituição, nesse sentido, eu pessoalmente sou apaixonada por ela, ela é belíssima, ela é a grande porta que nós temos nesse momento para que, de fato, a gente possa construir essa nova hermenêutica crítica dos direitos da natureza. Se eu for no 231, olha o que eu tenho no 231, são reconhecidos aos índios sua organização social, seus costumes, línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo ao Estado a obrigação de fazer, que a obrigação pública é a obrigação de fazer com que, de fato, esse direito se torne realidade. E se eu andar um pouquinho mais, né, aliás, voltando, porque o artigo que eu vou citar agora é antes, né, que é o 216, que é a defesa do patrimônio cultural, né, e o artigo vai dizer: constitui patrimônio cultural os bens de natureza material e imaterial. Olha que garantia perfeita, que dialoga diretamente com essa hermenêutica dos direitos da natureza, que aqui nós estamos no esforço para defendê-las e acreditamos nisso. E, por fim, tenho eu ainda, nesse lugar, que aqui, do meu ponto de vista, é o que tem de mais revolucionário de construção de uma hermenêutica crítica, que é o artigo 68. O artigo 68 está lá nos atos das disposições transitórias constitucional, ou seja, fora do texto constitucional. E aqui, os movimentos sociais, as comunidades quilombolas construíram uma hermenêutica constitucional. Do meu ponto de vista, pegaram esse artigo e tiraram do ADCT e trouxeram esse artigo para o campo das garantias constitucionais contempladas no conjunto das cláusulas pétreas.
E aqui a gente sabe, todos nós aqui conhecemos a luta grande que foi o artigo 68, decreto para lá. O primeiro decreto foi lá em 92, o Fernando Henrique ainda, depois o segundo decreto, o decreto do Lula, chegou no STF, fechou. O que foi feito? Uma hermenêutica que a força jurídica é tão grande que foi capaz de retirar um artigo e trazê-lo para um outro espaço constitucional, e aqui eu tenho o fortalecimento do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, eu, professor Manel, como um exemplo muito claro do que nós estamos tratando aqui, de nova hermenêutica crítica dos direitos da natureza. E aí, se eu dou um passo mais à frente, né, passando já aí a tela, veja bem, o que eu tenho? Eu tenho o artigo 1º da Constituição. Olha, eu estou fazendo um passeio na Constituição, indo lá, voltando cá, para poder trazer esse conjunto. E o que eu tenho no artigo 1º da Constituição? Tenho vários, são os princípios. Na verdade, aqui eu me lembro muito do professor Canotilho. O professor Canotilho disse que, quando perguntaram para ele o que seria a Constituição, ele disse: Constituição é a espinha dorsal. Se a espinha dorsal se machuca, eu caio e aí eu perco o equilíbrio e eu não consigo continuar de pé. Então, olha, essa ideia do Canotilho, ela é perfeita. E é nesta espinha dorsal, banhada pelos princípios constitucionais, que vai dizer no parágrafo único: todo poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos, direta ou indiretamente, nos termos desta Constituição. O poder é do povo. Os vereadores, os deputados, a Assembleia Nacional, o Congresso Nacional, na verdade, são representantes, ocupam esse lugar de representação. E olha que interessante onde nós chegamos, né? Então, a essa ideia antropocêntrica de direção mercadológica, ela permanece e vai permanecer. Porque nós sabemos que o direito é argumento, e já o direito, na verdade, é uma luta diária, é uma construção que vai se fazendo. Mas aqui nós queremos afirmar, pode passar a página, aqui nós queremos afirmar a lógica segunda, que é a lógica, que é a razão construída pelas comunidades tradicionais, pelos povos tradicionais, que, do meu ponto de vista, é mais velha do que a primeira. Só que a forma como foi construída a primeira matou muito da expressão daquilo que constitui a lógica dos povos originários. E olha que interessante, o que eu tenho aqui, está aí no slide, né? Relações, aqui para mim está parecendo meio pequenininho, mas eu vou tentar aqui ler. Natureza e humanidade são sujeitos de direitos, relações amigáveis com a natureza, oportunidade de superação das desigualdades, hermenêutica da natureza, a harmonia da natureza com a humanidade. Nada mais é do que a encíclica, a última encíclica do Papa, Fratelli Tutti. Né? É o acreditar de que estamos juntos, não estamos separados, não há uma superposição. E aí, se eu ando um pouquinho mais, pode passar a minha tela, eu poderia me perguntar: esses direitos, essas portas, ou, melhor dizendo, essas janelas dentro desse corpo que é a Constituição, ele se concretiza e se realiza a partir de quê? Através de quê? Tudo isso que o professor Manel colocou, esses direitos que eu trouxe complementando, se realiza através de quê? Se realiza através de um instrumento público, que é a política pública. E aqui, se a gente perguntar aqui, a gente vai ter uma imensidade, a estrutura jurídica brasileira tem uma imensidade de políticas públicas garantidoras de direitos, focadas diretamente nesta lógica que nós estamos aqui tratando. Pode passar? E aí, eu posso pensar o seguinte, eu fiquei pensando quando eu estava organizando essa parte, que é essa ideia a realização do direito se dá pela política pública. E fiquei aqui pensando, quais os aspectos nesse conjunto de políticas públicas ambientais que nós temos, que necessitam, que clamam por emergência, como dizia Boaventura,
que nós temos a obrigação de trazer para a presença, que pode servir de insumo na afirmação da natureza como portadoras de direitos. Será que a gente tem, nesse conjunto de políticas públicas? Aqui eu queria fazer um momentinho, que o professor Manuel e eu decidimos que a gente queria parar um pouquinho. E quem quiser, e aqui eu preciso muito da ajuda da Ana, né, que está aí na frente do chat, para anotar para nós, quais, vamos lembrar, existe, a gente pode dizer que a gente tem no conjunto das políticas públicas ambientais insumos que ajudam, que a gente precisa trazer ainda mais para a presença, para se tornar em emergência, e que ajudam a essa ideia de confirmação de uma hermenêutica crítica dos direitos da natureza. Vamos pensar um pouquinho. Quem conseguir, coloca no chat. Vamos aqui fazer um exercício. Olha, a gente tem várias políticas públicas. Várias. A Ana aí pode citar várias, porque ela trabalha muito diretamente com isso, né? Nós temos várias políticas. Saneamento básico, tem agora toda a construção do Plano Nacional dos rios, né? A Ana está muito por dentro, ela pode até nos ajudar. É uma política pública importantíssima. Tem políticas públicas direcionadas especificamente para a preservação, conservação, pelo respeito à etnia dos povos indígenas. Então, aqui eu já estou recebendo, se não me falha a memória, políticas públicas, resíduos sólidos, projeto político. Código Florestal. Desculpa, eu estou lendo aqui os comentários. A Política Nacional do Meio Ambiente, com certeza. Os direitos humanos, a questão dos resíduos sólidos foi levantada, né? Mencionaram aqui plano de saneamento básico, lei das águas, que conversamos aqui, Estatuto das Cidades. Realmente tem muitas ideias aqui aflorando. Lei das águas, leis orgânicas municipais. O que mais? Vamos levantar um pouquinho mais. Direito dos animais. O que mais? Planos diretores. Direitos dos animais, nos planos diretores. Vejam, todas essas... Planos da Mata Atlântica está aqui, muito bem. Todas essas políticas são construídas, foram todas elas construídas, todas elas dentro de um processo, de uma formulação jurídica pautada num paradigma eurocêntrico. Contudo, a partir dessa ideia, a partir dessas possibilidades que a nossa Constituição traz, você tem dentro dessas políticas aspectos importantes que, nesse momento, nos ajudam a fortalecer uma nova hermenêutica constitucional. Lei Nacional das Sementes Crioulas, perfeito. Lei Nacional das Sementes Crioulas, Conselho de Segurança, Saúde, Educação, Bacias Hidrográficas e assim por diante. Percebem? Então, nós já temos no campo da garantia dos direitos dentro da Constituição e no campo da ação pública, no campo das políticas públicas. Pode passar a página. Bom, então, se eu estou no campo das políticas públicas, pode passar para a minha página, Manuel, fazendo um favor? No campo das políticas públicas, o que são políticas públicas? Políticas públicas nada mais é do que resposta do Estado às necessidades da coletividade, cujo objetivo é o bem comum da sociedade. Então, nós não podemos perder esse controle, porque o controle da política é o controle da resposta em que nós esperamos e temos o direito de ter do Estado para garantia do texto constitucional. Isso é política pública. E aqui, do meu ponto de vista, no Brasil, na história brasileira, a gente tem dois grandes desafios. No campo da política pública, temos dois grandes desafios. Eu tenho uma incapacidade, e aqui tanto política municipal, política estadual, políticas federais, eu tenho uma incapacidade do Estado de formular políticas
devido à sua privatização por grupos econômicos. Eu até tenho uma política pública boa, mas eu tenho um Estado privatizado. Eu tenho um Estado que privatiza a ação pública. E quando a ação pública é privatizada, ela passa a ser controlada por grupos econômicos. Então, os grupos econômicos passam a controlar o poder. Olha os desafios que vão surgindo para nós nessa nova hermenêutica. E o segundo desafio que eu vejo no campo da política pública é o problema jurídico. Na verdade, o problema da política pública, o problema jurídico-administrativo não é apenas somente na gestão da política, mas o próprio sistema, hoje não vamos aprofundar isso vai aparecer, inclusive, na nossa próxima aula, de uma forma mais clara, o próprio sistema, ele acaba por dificultar que o controle dessa política pública seja feito, de fato, pela população, pela sociedade, pelas pessoas às quais as políticas são direcionadas. Podem passar. E aí eu já vou chegando um pouco ao final. Bom, o segundo elemento, então, o primeiro é o instrumento da política pública, e aqui nós lembramos que nós temos várias políticas públicas. O segundo elemento que vai nos ajudar nessa nova hermenêutica é a recuperação com muita garra do princípio da participação social. Porque toda e qualquer política pública construída, mesmo no Estado eurocêntrico, que é o caso do Brasil, traz no seu texto, no seu conjunto, traz a obrigação da participação social. E aí, se eu for para o campo do direito internacional, eu vou lá no princípio, a Manel parou de aparecer aqui para mim. Ok. Se eu for para o campo do direito internacional, eu começo lá com a ECO 92. Antes disso já tinha, mas aqui eu fiz um marco, que é a ECO 92. A ECO 92, já no seu princípio 10, está lá. O melhor modo de tratar as questões ambientais é com a participação de todos os cidadãos interessados. Olha aqui, o controle da política é feito pela participação social. Na sequência, tem um outro documento que está na tela seguinte, que vai falar da responsabilidade pública. O que é a responsabilidade pública? Aí eu tenho o artigo 179 da agenda, nós sabemos que nós temos, todos nós conhecemos, nós já estamos na terceira agenda, Habitat 1, Habitat 2, Habitat 3. A agenda Habitat 2 traz lá no seu artigo 179 a obrigatoriedade de transparência, a obrigatoriedade da participação da sociedade. E o artigo 180 vai trazer a participação ampla social. E aí eu tenho um acordo que hoje entra em vigor. Vocês sabiam que hoje, dia 22 de abril, entra em vigor o acordo Escazú, entra em vigor, apesar do Brasil não ter ratificado, é um acordo especificamente para a América Latina, que traz lá plano de informação, de participação, de consulta e justiça ambiental. Olha bem, olha como nós vamos poder, nós temos instrumentos para esse controle. E eu volto lá no Habitat 2, o que eu tenho lá? A formulação e implementação de políticas pelos governos devem ser orientadas pelo princípio da responsabilidade e da participação social. E se eu ando um pouquinho mais no campo brasileiro, onde eu vou chegar? Eu vou chegar no Estatuto da Cidade, que o Estatuto da Cidade vai regulamentar o artigo 182 e 183 da Constituição Federal, que é exatamente a política pública, e aqui uma política pública específica de cunho municipal, que é a política de regularização territorial. O que é que eu tenho lá? Eu tenho a política pública regulamentada 182 e 183, e se eu vou lá no artigo 40 do Estatuto da Cidade, eu digo que o processo de elaboração do plano diretor, que nós colocamos aqui, que é uma política importante, o processo de elaboração do plano diretor, obrigatoriamente tem que ter a participação social. Se eu seguir um pouco mais, eu tenho a obrigatoriedade das audiências públicas, a obrigatoriedade da publicidade dos atos do Estado, da informação, do acesso. Artigo 52 do Estatuto da Cidade, eu tenho lá também a questão
de que, olha que interessante, sem prejuízo de punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de outras sanções cabíveis, o prefeito municipal pode incorrer em improbidade. E aí o Brasil tem uma lei específica da improbidade administrativa. Muito bem. E aí, passando, pode passar, já estou chegando ao final, quais são os desafios que essa construção dessa nova hermenêutica traz, do ponto de vista meu, do professor Manuel, para esse momento da nossa história? Eu tenho um conjunto de direitos garantidos na Constituição, que abre janelas para a construção dessa nova hermenêutica. Eu tenho uma organização de políticas públicas que me traz o princípio da participação social e, portanto, eu tenho como controlar a política. E aí, essa construção da hermenêutica crítica dos direitos da natureza, três questões eu queria trazer aqui para finalizar a nossa primeira intervenção. Primeiro, que requer uma nova relação pessoal do ser humano com a natureza. Não preciso aqui explicar. Foi falado na primeira aula, na segunda, e hoje o Manuel fechou muito bem. Segundo, o processo de escuta da razão socioambiental que vem sendo, na verdade, ela já existe, escutar o sentido, as razões que tem essa nova hermenêutica dos povos tradicionais. Aqui, lembrando novamente, o programa do Roda Viva, né, que nós citamos aqui, na verdade, trouxe essa ideia da escuta e muito claramente. Revisar a lógica da colonização da América com os óculos da razão socioambiental dos povos tradicionais. Aqui é o processo, nós temos na América Latina a construção de um novo, é chamado novo constitucionalismo, uma nova interpretação constitucional, que é a questão da decolonização. Isso também vai vir na próxima aula, eu trouxe aqui só para a gente já ir conversando. Então, revisitar essa lógica numa perspectiva decolonial, ou seja, reler uma construção com outros óculos. Esse é um grande desafio. E aí, do meu ponto de vista, a América Latina traz para nós algumas questões importantes. Crítica às razões dominantes da modernidade. Nós já sabemos disso, já conhecemos de cor e salteado. Reconhecimento das situações de opressão. Ler de novo. Superação da colonialidade, do poder, do ser e do saber. O nosso próprio saber, a própria ciência, construiu e deu corpo a essa ideia colonial. E agora nós precisamos chamar a atenção para que a própria ciência escute para decolonizar esse processo. Ruptura com o eurocentrismo, né? já está dito acima, o processo de interculturalidade, transculturalidade. Em síntese, nos chama a atenção Boaventura, romper a linha abissal. Romper essa linha abissal, e para fazer isso, eu preciso avançar na conquista de direitos. E a próxima conquista que está nas nossas mãos agora é o reconhecimento da natureza como sujeito de direito. Buscar novas epistemologias, buscar novas construções hermenêuticas, pensar a diversidade, incorporar novas perspectivas teóricas e metodológicas da produção de conhecimento, dialogar com outros campos, a economia, o direito, a sociologia, com outros campos da construção do saber, fazer pesquisa de forma dialogal com sujeitos de direito. Aqui tem um desafio específico para a construção do conhecimento. Buscar a construção do conhecimento a partir dessa lógica que já é construída, requer um novo modelo de construção científica. E continuar aprendendo. Na verdade, nos sentirmos sempre aprendizes. Né? E aqui, quem nos traz essa lição é o Paulo Freire, né? A pedagogia do Paulo Freire, que é a pedagogia da imaginação da qual o mundo vive. E eu queria, nós pensamos, professor Manel e eu, de terminarmos essa primeira fala nossa com uma fala de um colega nosso, que é o vice-presidente
de um Estado plurinacional, um Estado que deu o primeiro passo, que nós estamos falando aqui agora, que chegou no segundo passo, que é exatamente a constitucionalização dos direitos da natureza no seu campo constitucional, na sua Constituição do Estado. E aí nós queríamos terminar com ele, é um vídeo muito curtinho, e é um vídeo em que ele fala na abertura do Fórum Permanente da ONU, que aconteceu agora, no dia 20. É belíssima. Não vou pegar nenhuma fala de outro Estado eurocêntrico, porque nós já sabemos quais foram as falas, inclusive a do nosso país. Vamos pegar a de um Estado plurinacional, porque é onde nós queremos chegar. Vamos passar o vídeo? Conseguimos aí, Alessandro? Pedir para o Alessandro, por favor, compartilhar aí o vídeo. Compartilha, Alessandro. É bem pequenininho, vocês vão gostar. É a síntese do que para nós, para mim, o professor Manuel, seria a espinha dorsal dessa nova hermenêutica. Só um minuto. Parabéns, professora Marisa e professor Manuel, por exposições maravilhosas, realmente muito inspiradoras. Palmas. Enquanto a gente aguarda aí, então, a possibilidade técnica da gente visualizar esse vídeo, acho que eu queria tentar resgatar alguns pontos aí que foram destacados pelos professores. Já conseguiu. Depois eu faço isso, então. Ancestros, de nuestra madre tierra, de la cultura de la vida. Nunca nos hemos alejado de nuestro Capacñán, el camino de la noble integración. Nunca nos hemos alejado del camino de la paz, del respeto a nuestras diferencias y nuestras semejanzas, de la armonía, de la hermandad, del saber sanar, del saber escuchar, del saber alimentarse, del saber danzar, del saber comunicar, del saber gobernar. Siempre hemos caminado con respeto a la lluvia, al agua, al abuelo fuego, a la helada, al granizo, a nuestras montañas, al océano, a los animales, con respeto a la madre tierra, con respeto a la soberanía de nuestros pueblos. Para nosotros, los pueblos originarios del mundo, es valioso participar de este foro y de otros foros para aportar desde nuestro camino largo, lento y sano, desde nuestra historia común, a la construcción de una vida sana, digna y soberana, con respeto a las distintas identidades y tejer la paz en el mundo, crear justicia y incidir para garantizar el bienestar de nuestros pueblos. Las invasiones, el abuso, el racismo, la exclusión, el sometimiento nos ha vuelto inquebrantables. Somos fuertes como la piedra. Hemos aprendido a sobrevivir a la adversidad y hoy nuestra herencia empieza a florecer y empezamos a descifrar nuestros códigos que han sido tapados durante siglos. Códigos, principios y valores que emergen nuevamente desde tierra adentro, desde la resistencia, desde el fondo de nuestros corazones, frente al caos, frente al colapso civilizatorio, provocado por el modelo de desarrollo capitalista, colonial, racionalista y doctrinario, religioso, que ha desmontado los equilibrios y las complementariedades, sustituyéndolos con la dialéctica excluyente, contradictoria, confrontacional y jerárquica, eliminando y destruyendo la identidad de lo diferente. Nuestra dialéctica originaria, equilibrios, complementariedad y armonía, nos enseña cómo pensar y actuar siempre en función del vivir bien. Fieles a nuestra cosmovisión, a nuestra sagrada antigüedad, no daremos marcha atrás. Por ello exigimos a los estados a cumplir los compromisos asumidos de respetar los derechos humanos, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de la madre tierra. Con este nuevo sol ya es perceptible la reestructuración del espíritu comunitario. Nuestros ojos observan cómo se diluyen los egocentrismos, los antropocentrismos, cómo los pueblos se autoconvocan de forma espontánea y cómo van apareciendo liderazgos que piensan y sienten como comunidad y activan los fundamentos de los consensos conscientes en función de la vida, de la horizontalidad, de lo circular,
donde todo fluye, donde todo circula, donde nada se concentra, donde se despierta y activa la energía comunal para tejer nuevamente de manera comunitaria la esperanza, la felicidad y devolver la belleza a nuestra madre tierra. No podemos seguir destrozando nuestro medio ambiente, causando daño a nuestra madre tierra. No podemos seguir contaminando o matando nuestros ríos, nuestro aire, nuestros bosques, nuestros océanos. Tiene que terminar la persecución, el encarcelamiento y el asesinato a los defensores de la madre tierra. Estamos en tiempos de pensar la vida desde una visión no antropocéntrica. Nuestro horizonte sitúa la vida en contra del capitalismo salvaje, que es el culpable de la existencia de la pobreza y de la crisis global que atraviesa el mundo. Pronto entraremos a la década de las lenguas milenarias, ancestrales de nuestros pueblos, y empezará a fluir nuestro pensamiento a través de nuestra lengua. Que el viento sople en nuestras espaldas, que el sol ilumine nuestros rostros, que la tierra se haga camino bajo nuestros pies. Jayaya a los pueblos indígenas originarios del mundo.